Gente, meu nome é Miguel de Favre, eu sou um aluno do segundo ano do ensino médio e hoje eu vou fazer uma pequena videoaula sobre biotecnologia, mais precisamente sobre alimentos transgênicos. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que alimentos transgênicos está diretamente relacionado com engenharia genética e com organismos geneticamente modificados, que são os famosos OGM. E um outro conceito que a gente tem que ter na mente antes de começar a se aprofundar nesse assunto é que nem todo OGM, organismo geneticamente modificado, é um alimento transgênico, mas todo transgênico é um OGM. Outro conceito muito importante é a respeito da palavra transgênico. Trans significa, além de higiênico, está relacionado aos genes. O que significa? Alimentos transgênicos são aqueles alimentos que têm os genes além daqueles que são naturais dele mesmo. E quando a gente está se tratando de gene, o que isso significa? Significa que todo ser vivo tem a parte genética dele. Portanto, o ser vivo ele vai ter metade de seus genes doado do seu pai e metade dos genes doado da sua mãe. Esses genes em conjunto eles determinam o fenótipo, que são as características físicas que nós podemos notar. E o que os cientistas eles procuram? Eles procuram, por meio da transgenia, mudar esses genes, para que eles consigam alcançar alguma característica ou adaptamento de uma planta. Só que um negócio que a gente tem que ter em mente também é que essa transgenia ela só ocorre em laboratório, porque nenhum alimento, nenhuma planta, nenhum vegetal vai ter os seus genes mudados assim de um jeito, de uma hora para outra, naturalmente. Isso é um procedimento que ocorre apenas em laboratório. Agora, por que eles buscam essa transgenia, buscam mudar os genes? A gente tem que pensar que tem vários prós e contras. O pró no âmbito da saúde. Eles vão ter uma característica natural melhor. Um alimento transgênico que os cientistas buscam é o arroz com uma fonte de vitamina A muito maior do que natural dele, sem nenhum gene modificado. Por que isso? O arroz com uma fonte de vitamina A maior, ele pode prevenir doenças como cegueira ou até a morte. Então, esse arroz, que é um alimento que está no dia a dia de muitas pessoas no mundo, ele pode erradicar a cegueira. A morte não tem jeito, mas ele pode diminuir a morte relacionada à falta de vitamina A. Só que, mesmo no âmbito da saúde, nós temos alguns contras, como esses alimentos causam alergias e resistências a antibióticos que nós mesmos, humanos, produzimos. Agora, na questão da economia. Os alimentos transgênicos eles são muito importantes na economia porque, por exemplo, um pequeno produtor com os alimentos transgênicos, ele pode ter uma planta que vai ser resistente a pragas e também a agrotóxicos e tal. Então ele vai ter uma plantação, uma colheita muito mais aproveitosa, o rendimento dela vai ser muito maior do que aquelas sem nenhum gene modificado. Por quê? Porque as plantações naturais elas vão estar ali, vão sofrer o ataque de pragas e insetos, e isso pode fazer com que grande parte da sua colheita se perca. Só que na própria economia a gente tem o contra de que o pequeno produtor, necessitando de menos agrotóxico, ele necessita de menos cuidado nas plantas também. Então ele necessita de menos mão de obra, gerando um certo desemprego no ambiente rural. Também um pró que eu esqueci de comentar na economia é que os alimentos transgênicos eles podem ter uma maior duramento em estoque. Então eles podem ficar estocados por mais tempo sem estragar. Isso é um pró também que os cientistas buscam. Agora na questão da natureza. Da natureza é a questão do menos agrotóxico, então são alimentos mais saudáveis. E o contra na questão da natureza é que se você tem uma plantação resistente a uma certa praga, essa praga ela vai perder o meio de alimentação dela, certo? Então essa praga ela vai acabar diminuindo a quantidade dela.
Só que na nossa cadeia alimentar, todo ser vivo ele tem uma importância, inclusive a praga. Mesmo ela sendo um ser vivo, um organismo que prejudica as colheitas, tem um outro ser vivo que se alimenta de pragas. Então, quando essas pragas sumirem, o outro ser vivo que se alimenta delas vai diminuir. E isso vai acarretar um desequilíbrio ecológico, que é uma coisa também que faz, tipo assim, gerar muita polêmica a respeito desses alimentos transgênicos. Um outro contra que existe é desconhecimento dos cientistas sobre o quanto os alimentos transgênicos podem ser prejudiciais à nossa saúde. Não tem nenhum estudo que fala, não, alimentos transgênicos não causam risco à nossa saúde. Isso é um fator que acaba também criando essa polêmica. Só que o que foi decretado? Uma lei foi decretada que todo alimento que tivesse mais de 1% de alimentos transgênicos, seja, sei lá, um pão industrializado que vai trigo, só que esse trigo ele foi transgênico, e tiver mais de 1%, ele precisa ter um símbolo, que é um triângulo amarelo com um T dentro. Eu peguei aqui um salgadinho, não sei se vai dar muito para ver, mas é esse símbolo, esse triângulo amarelo com o T preto dentro, que ele significa que tem transgênicos. Qual a importância disso? A importância é que o consumidor ele vai poder decidir se ele quer comprar um produto transgênico ou não. Porque antes disso as pessoas compravam os produtos sem saber qual que era a formação desses produtos. Ela não sabia se tinha lá um milho, uma soja, mudada geneticamente. Então, foi mais para essa lei, ela foi feita para o consumidor, para ele ter um consenso do que ele está consumindo. Ele tem o direito de escolher o que ele vai consumir ou não. Enfim, isso foi uma pequena videoaula sobre os alimentos transgênicos. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Muito obrigado. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?